Bem-vindo à Escola da Vitória. Esta é a aula número 10 e começa agora. Na aula de hoje, o nosso convidado é João Farinha. O João é psicopedagogo clínico, psicoterapeuta, pai e amante do mar. Para conhecer melhor o João e ficar a saber mais sobre o seu trabalho, ouça até ao fim. Não saia daí que a aula vai começar. Bom dia, João. Bom dia. Bem-vindo à Escola da Vitória. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de virmos aqui ter esta pequena conversa, a falar um bocadinho das coisas da vida, se calhar, e dos nossos percursos profissionais. É sempre agradável podermos partilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Se calhar é uma das melhores formas de aprendizagem que temos, pela partilha. É isso mesmo, e é esse o nosso objetivo. João, fala-nos um bocadinho de ti. O que é que fazes? Qual é a tua atividade neste momento e qual é o teu percurso educacional? O meu percurso educacional, em termos mais vastos, portanto, terminei o liceu, sempre achei um piadão ao comportamento humano, o porquê de algumas atitudes e dos comportamentos das pessoas. Enverdei inicialmente pela psicologia, fiz 3 anos de psicologia e depois surgiu esta formação em psicopedagogia clínica, achei piada, principalmente pela sua vertente prática, visto que era um curso extremamente, irei dizer, fazer uma analogia, profissionalizante, em que nós tínhamos estágio a partir do 2º ano num hospital que eu sempre achei muito, muito forte na nossa história da psiquiatria em Portugal, que foi o Hospital Miguel Bombarda, que tive a sorte e o privilégio de fazer parte de uma equipa da Almada Seixal, uma equipa geoassistencial, e infelizmente assisti ao seu encerramento porque passou tudo para o Parque de Saúde de Lisboa. Entretanto, fechou Miguel Bombarda. Portanto, acabei psicopedagogia, acabei o estágio profissional depois de ter terminado o curso de psicopedagogia no Miguel Bombarda, encerrou-se o hospital e vim para cá, para a Casa de Saúde de São João de Deus, em que tive cerca de 4 anos, em que se iniciou as unidades de reintegração comunitária dos utentes que tinham mais competências para ter atividades de vida diária e conseguiam ter uma vida mais autónoma. Iniciou-se a reabilitação psicossocial cá na Madeira e posteriormente passei para a saúde pública, para o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, onde eu atualmente ainda exerço já há 23 anos. Já é uma longa carreira. Já começa a ser. Muito bem. Na psicopedagogia, qual é a área que estás neste momento à frente, em Câmara de Lobos, certo? Sim. Qual é o contacto que tens com a população? Qual é o tipo de pacientes que neste momento tens? São jovens? São adultos? São essencialmente adultos, portanto, isto tem um bocado a ver com o meu percurso depois nas casas de saúde, que dediquei-me muito à saúde mental, neste caso, à doença mental. Eu prefiro falar na saúde mental. Sim. Falamos muito em doença e muito pouco em saúde. Quando saí da casa de saúde, formamos. Portanto, havia uma necessidade de um apoio na comunidade para as pessoas portadoras de doença mental, principalmente para as pessoas que saíam das casas de saúde e voltavam para a comunidade. O que se notou é que havia muito pouco apoio na comunidade. Portanto, normalmente um doente com as suas características, com as características da própria doença mental, tinha uma alta da casa de saúde e voltaria para o seu seio familiar e para o seu seio na comunidade. Muitas das vezes saía com uma indicação de uma consulta de seguimento que seria 1 mês e meio, 2 meses depois. O que acontecia muitas das vezes era que depois esses utentes, naturalmente, não cumpririam a data da marcação da consulta, não apareceriam à consulta e muitas das vezes não seguiam, não mantinham a medicação que tinham que manter, voltando a recair no espaço de menos de 1 mês. Estavam normalmente na casa de saúde novamente, numa situação aguda. Formou-se então a AFARAM, a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental, que curiosamente já tem cerca de 18 anos,
E atualmente até tem cerca de 32, salvo erro, utentes em que estão em 3 casas de apoio, e são pessoas que cumprem as tais atividades de vida diária, que são relativamente autónomas e que têm o tal suporte que infelizmente que a comunidade ainda não providencia. Estão-se a fazer vários esforços para criar este tipo de apoio, mas que a comunidade ainda não providencia, porque vêm de origem de famílias geralmente são desorganizadas, vêm de conjecturas que levaram muitas das vezes à própria situação de degradação mental. E essa situação está ligada de alguma forma a dependências? Não. Geralmente é mesmo doença mental. Por vezes há patologias associadas, tais como alcoolismo, mas não. Já aconteceu, mas regra geral não há comorbilidade com consumos de substâncias. No teu caso, não, certo? Mas notas que há esse problema na sociedade atualmente, principalmente na zona área em que tu estás, em Câmara de Lobos, ou na Madeira em geral? Noto, estas novas substâncias psicotrópicas são realmente muito perigosas, são de fácil acesso, muito fácil acesso, são baratas, que era uma coisa que não acontecia até então, são muito baratas e são extremamente devastadoras. E também ao contrário do que acontecia anteriormente, muito rapidamente levam a um colapso, acho que podemos falar nisto, num colapso cognitivo, porque as pessoas realmente entram num estado a nível cognitivo extremamente degradante e não recuperam e vemos hoje em dia jovens que não são tão jovens, porque por acaso não são drogas de iniciação, são drogas geralmente pessoas que já consomem já há algum tempo e vão para estas drogas efetivamente pelo tal fácil acesso e pelo seu preço, que é baratíssimo. E temos jovens com 30 anos, que ainda por cima é uma idade extremamente que se espera que seja produtiva e que defina um bocado o resto da vida útil da pessoa. E estão pessoas completamente degradadas e que só resta o internamento porque não são funcionais. E falando um bocadinho sobre isso, mesmo após o internamento, a sua reintegração, como é que é vista neste momento? É muito complexa porque lá está, a cognição da pessoa desaparece. É irreversível? É irreversível, infelizmente é irreversível. É irreversível. Ideias ou achas que há alguma forma de tentar combater? Se tens alguma forma ou alguma ideia que achas que se possa, que a sociedade possa combater essa situação, ou neste momento já é algo que está fora de controle? Bem, normalmente em termos de saúde comunitária temos 3 tipos de intervenção. Eu peço desculpa de abordar por aqui, mas sim. Há a intervenção primária, que é realmente prevenirmos que exista, neste caso, um consumo. Há a secundária, que é remediar o mal que foi feito, é uma situação mais aguda, e há a terciária, que é a prevenção da recaída. Ora, dada a severidade deste tipo de substâncias, temos que apostar na primária, porque a secundária não vai resolver a situação, porque a nível cerebral a pessoa já está doente, neste caso não está doente, porque a doença implica uma melhoria. A pessoa já está queimada. Sim. Digamos assim. Basicamente é o termo que se usa, é o jargão que se usa, que esta pessoa queimou, infelizmente, a nível cerebral, a nível celular, queimou, porque não voltará ao nível de funcionamento que tinha antes destes consumos. A nível terciário, é a prevenção da recaída, que naturalmente também não há. Por isso, é a prevenção primária, é sempre a prevenção. As pessoas têm que ter noção que há substâncias que não podem ser consumidas. Estas substâncias advêm das mais diversas sopas, digamos assim, químicas que se faz, vêm de substâncias de fertilizantes, de plantas, de uma série de coisas que são misturadas e efetivamente são devastadoras a nível neuronal, são devastadoras, a pessoa nunca mais volta a funcionar. Prevenção primária sempre e informação, porque as pessoas têm que ter noção da gravidade destas substâncias. Muito bem.
Voltando um bocadinho também à tua experiência na ilha, e se calhar também estás um bocadinho ciente da realidade no país, qual é para ti o estado da saúde mental do português? O estado da saúde mental... Nos adultos e depois nos jovens, porque acho que temos que separar um pouco. Ora, eu detesto falar nos Covids e nestas situações todas, porque acho que já é um assunto que está demasiadamente debatido, mas penso que foi a desculpa ideal para entrarmos neste marasmo que estamos a observar. O nosso PIB, por acaso, felizmente está muito positivo, estamos a ter bons resultados, supostamente. A nível socioeconómico, eu penso que estamos muito mal. Estamos muito mal porque, efetivamente, o nosso poder de compra está sempre reduzido. E não me digam que isto não tem nada a ver com o nível da saúde mental, porque eu já ouvi dizer isto, que a situação económica de um país não tem nada a ver com o nível de saúde mental dos seus habitantes. Eu acho isto uma enormidade, principalmente pela pessoa por quem foi dito. Naturalmente, se você não tiver dinheiro para comprar comida para os seus filhos, já está muito feliz, imagino. Pois, uma coisa vai estar ligada à outra, não é? Claro, a nossa saúde mental é tão vasta, a nossa mente é tão vasta que é multifactorial. Sim, e o que vemos às vezes, aliás, a nossa taxa de suicídio, uma grande parte em adultos, acaba por ser a causa principal, acaba por ser o fator financeiro. Exatamente. Logo aí já acaba por ir de encontro ao que estás a dizer. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa população adulta é resiliente, porque já nasceu numa determinada conjectura, com determinados valores, de valores que advêm da nossa cultura quase cristã e religiosa, do aguentar a dor e que nós merecemos ser castigados, é uma coisa muito cultural. Por isso nós somos muito resilientes nesse sentido e vamos aguentando bem o dia a dia. O que me preocupa realmente são as gerações mais jovens, porque o jovem hoje em dia que esteja a ingressar num curso superior, a apostar no seu futuro e que esteja a formar um projeto de vida que é tão importante, e é cada vez mais raro ver os nossos jovens com um projeto de vida palpável, que não seja ser influencer ou jogador de futebol ou astronauta. Os jovens já começam a deixar de ter fé, porque um jovem que tem uma namorada, queira se casar, formar família, já vai ser extremamente complicado adquirir a sua casa, ter as suas coisas. Portanto, os tais valores que falamos há pouco, a nossa geração ainda conseguiu, se calhar, formalizar. Para um jovem já é mais difícil e deixa, efetivamente, de ter fé. E devido a esses fatores, essa multifactoriedade que falamos há bocadinho, muitas das vezes os jovens desistem de ter planos a médio ou a longo prazo, porque a conjectura muitas vezes já começa a passar por se formar cá em Portugal, e muito bem, mas depois ter que emigrar para conseguir ter a tal estabilidade socioeconómica que tem noutro país e que Portugal não lhe providencia. E isto, naturalmente, que a responsabilidade eu atribuo à nossa classe política, porque não está a dar condições para que nós nos desenvolvamos como portugueses felizes, digamos assim. Ou seja, a taxa de felicidade em Portugal está muito baixa. Está. Principalmente por causa disso. Embora cá na Madeira ainda vivamos num cantinho do céu. Antes a geração um bocadinho abaixo desses jovens que querem começar a trabalhar, a geração de adolescentes, a depressão, como é que achas que está aí a nível de saúde mental? De adolescentes, a nível de saúde mental, os adolescentes têm, ao contrário do que nós pensamos, têm uma enorme resiliência e têm uma enorme capacidade de ultrapassar as situações, muito superior à nossa. Deprimem. Fala-se muito na depressão do adolescente, embora eu seja um crítico da depressão do adolescente, porque o adolescente, para crescer, tem que deprimir. É natural.
Muitas das depressões que nós vemos e é preciso o técnico ter sempre sensibilidade e atenção a esta situação, muitas das depressões que nós vemos são depressões reativas. Muitas das vezes nós não percebemos a que é que foram reativas. Pode ser uma relação de amizade que se tenha extinguido, pode ser uma relação afetiva que se tenha extinguido e que às vezes o jovem até ou não se aperceba ou não dê a devida importância. Pode ser uma neura da idade, tem tantas, e é natural, a adolescência é uma altura, até a nível celular, de altos e baixos, e nestes baixos é natural que a pessoa deprima um bocadinho, é natural, que é uma questão de bom senso. Esta depressão geralmente é temporária, a pessoa isola-se um bocadinho, e é natural que o faça, porque precisa de se proteger, se isolar, para efetivamente a nível cognitivo trabalhar aquilo que levou à depressão e depois volta para a vida ativa muito mais forte e amadureceu. E este cérebro amadureceu. E isto é que é importante. Faz parte, é uma situação que faz parte do crescimento Sim, faz parte do crescimento saudável. Uma depressão reativa, muitas das vezes, se calhar, poderá precisar de intervenção química e medicamentosa. Mas muitas das vezes é preciso deixar passar e dar espaço à pessoa. A pessoa precisa de espaço. A nossa ansiedade, muitas vezes, é querer cuidar do outro e a querer que o outro esteja bem. Não dá espaço ao outro e não permite que as coisas se desenrolam de forma espontânea. Às vezes olhar para o outro, mas também olhar sempre para nós, cuidar sempre primeiro de nós antes de cuidar do outro. Também é muito importante, nós somos muito mal educados, fomos sempre educados a cuidar do outro e a nos esquecermos de nós. Faz o bem, não olhes a quem. Sim. Mas nunca nos disseram cuida de ti. Pois, ou seja... Aliás, uma das coisas, muitas vezes em consulta, às vezes pergunto às pessoas, você gosta de si? E as pessoas ficam assim a olhar para mim, quase chocadas. Nunca tinha pensado nisso. E esse é o primeiro passo. É tão passo. importante. É o primeiro passo, sem dúvida. O primeiro passo é aprender a gostar de nós e depois, gostando de nós e sabendo cuidar de nós, conseguimos cuidar do próximo. Exatamente. Porque depois é um processo, o gostar de nós implica uma autocrítica, que é uma coisa que nós também não gostamos, porque obriga-nos muitas das vezes a sair da nossa zona de conforto. E quando nós somos autocríticos relativamente a nós, obriga-nos muitas vezes a apontar-se alguns defeitos ou coisas que poderíamos ser melhores. Aí é uma chatice, porque temos que nos mobilizar para mudar alguma coisa. Sim. Por isso, muitas das vezes, o melhor é nem olhar para nós. É isso, ainda ontem estava a ver e estava alguém a dizer que quando pergunta às pessoas qual é a sua melhor qualidade, pergunta aos meus amigos. Pois. É esse o problema, as pessoas às vezes não sabem fazer a sua própria avaliação. Exatamente, e uma coisa que devia ser um atributo interno passa a externo, porque os outros é que me vão julgar, porque os outros quase é que têm o direito de me julgar. Mas não, isto nós não é muito saudável. Julgar a nós. João, o nosso tema é recomeços. O que é que tu achas o que é que são os recomeços na nossa vida e como é que os devemos enfrentar, principalmente na área da saúde mental? Estamos a falar no recomeço de uma relação ou mesmo, uma vez que temos a nossa situação económica no país, as pessoas muitas vezes ainda têm aquele estigma, as pessoas ainda têm aquele estigma, eu vou para ali porque é um trabalho certo, mas hoje em dia um trabalho certo é um ordenado mínimo, mesmo que seja efetivo ou não, mas as pessoas acabam ainda por ficar presas a isso, têm medo de recomeçar. É a nossa cultura, sim, e muitas das vezes aceitam um trabalho quase de escravo em que são infelizes em troca de... Eu compreendo que tem a ver com a segurança, é essencial, mas o português é muito pouco corajoso neste sentido. Muitas das vezes eu tenho assistido até a situações felizes, muito felizes, de pessoas que até terminaram situações e abraçaram novos projetos e tem corrido muito bem. A nível de recomeços, os inícios são fáceis, os recomeços são difíceis. Porquê que será que os recomeços serão mais difíceis? Pela parte antes de começar. Exatamente, por toda a carga que vem de trás, por todos os hábitos, se calhar não são tão bons que nós trazemos. E nós temos sempre
tendência a ir buscar os comportamentos que conhecemos. E ao ir buscar os comportamentos que conhecemos, normalmente repetimos o erro. Repetimos erros. Porque é a nossa forma de operar. E muitas das vezes nós temos comportamentos tão incutidos na nossa personalidade que nem nos apercebemos. Às vezes é importante que nos chamem a atenção nesse sentido, para nós conseguirmos identificar, principalmente identificar o erro. Lá está, Porque olhar ao espelho. Um hábito é apenas um comportamento repetido muitas vezes. E nós temos tantos hábitos que automatizamos. Até no nosso trabalho e nas nossas relações, principalmente nas nossas relações. Principalmente quando temos o ego metido no meio disto, temos sempre comportamentos de defesa que não são muito positivos. E às vezes ajudam um bocadinho a dificultar, não o recomeço, mas a saída. Exatamente. O acabar, o anterior. Exatamente. E a nível de saúde mental, há uma máxima, que eu já nem sei quem é que disse, mas eu acho tão importante a nível de saúde mental, que há coisas que têm a importância que nós damos. E geralmente, muitos acontecimentos na nossa vida que podemos dizer que foram traumatizantes ou que foram muito marcantes na nossa vida, realmente tiveram a importância que nós damos. E muitas vezes, quando temos um problema atual, que é uma desgraçada, adormecemos e acordamos a pensar nisso. Depois desse problema ter sido resolvido, voltamos a pensar nisso, pensamos, credo, porque é que eu me chateei tanto com aquela questão? É, aquele problema típico, não sei se é só do português, se é da população mundial em geral, mas é o chamado sofrer por antecipação. Nós gostamos muito do fado, e o fado leva sempre àquela desgraceira. É cultural. É uma característica, e temos que gostar de nós tal como somos. E temos que, acima de tudo, relativizar sempre o que nos acontece e tentar ver de uma perspectiva fora. Eu aprendi, um colega meu ensinou-me uma coisa há uns anos, tem sido muito útil. Por acaso foi numa altura que tive uma separação e estava um bocado aborrecido naturalmente com a situação, e ele disse, então porquê que tu perspectiva isto como se fosse um doente teu? E eu pensei, um doente meu. Sim, relativiza, pensa nesta situação, vê na terceira pessoa, imagina, em vez de ser tu, que é um doente teu, o que é que tu dizias? E eu pensei, que chatice, tu tens razão. Ver as coisas por outra perspectiva. Sem dúvida. É extremamente enriquecedor. É tentar sair e ver, ok, daqui o que é que eu posso controlar? Exatamente. E vou-me preocupar apenas... Pouco pode... Para que é que nos vamos chatear com o que não podemos alterar? Exato, é uma das máximas também dos estoicos, não sei se deve estar mais... Sim, dentro disso, é mesmo uma das regras deles, é mesmo essa, é preocupar com aquilo que podemos controlar. Exatamente. E às vezes é um bocadinho esse sofrimento que nós temos, ou que a população tem, acaba por ser isso. As pessoas preocupam-se demasiado com o que pode acontecer, mas que não está dentro do controle. E acho que isso acaba também, mentalmente, desgastar as pessoas. Sem dúvida. E tu, esse recomeço, como é que... Tem sido fantástico. É? Como todos os recomeços. Foi uma nova vida. Essa tal coisa. O fim é difícil, mas o início acaba por ser uma nova oportunidade, certo? Sim, com certeza, sempre tem que ser, temos que manter a motivação, sim. Tenho uma facilidade nisto, tenho 2 filhos maravilhosos, fantásticos, que estão sempre presentes, mas fazemos uma equipa fantástica. Tenho um hobby maravilhoso, tenho a oportunidade de ir para o mar sempre que posso e sempre que... Queres falar um bocadinho sobre esse hobby? A vida no mar é uma segunda paixão, também já desde miúdo. O meu pai tinha areieiras, aqueles barcos que vão buscar areia, e eu desde os 5, 6 anos que ia e passava o dia no mar e sempre apanhei o peixinho aí.
Depois sempre convivi com barcos, fui escoteiro marítimo aos 6 anos, uma brigada marítima que era raro a ver, mas já íamos para o mar, tirei carta de marinheiro cedíssimo, e sempre fez parte da minha vida, sempre vi com naturalidade. É uma coisa que também tento incutir nos meus filhos. O meu filho mais novo saiu do hospital, foi diretamente 15 dias para o barco. Estão perfeitamente ambientados e penso também vão seguir os meus passos, a escolha deles, naturalmente. A minha função como pai é que nós nos esquecemos muitas vezes. A minha principal função é preparar os meus filhos para o futuro. Isso é que tem que me orientar como pai. Eu, por acaso, quando estou em consulta e quando tenho mães que dizem isto só uma parte. Sim. A minha filha é a minha maior amiga. Eu toco-me logo uma série de campainhas. Isto é muito vulgar ouvir. É importante serem amigos, naturalmente, mas não é essa a principal função. Quer dizer, quando uma mãe me diz que a filha é a melhor amiga e que ela é a melhor amiga da filha, é logo uma chatice ali e logo uma confusão de papéis. E a melhor amiga implica logo dizerem segredos uma à outra e depois inverte-se uma série de papéis e nem ela faz o papel de mãe, nem a filha faz o papel de filha. E depois é extremamente complicado a nível da dinâmica da própria relação. E as pessoas esquecem-se muitas vezes que o nosso papel é prepará-los, por muito nos custe. E muitas das vezes temos que ser mais severos, muitas das vezes podemos dar amor e carinho, que é tão importante, temos de estar sempre ao lado. Mas como pai temos que aprender também a saber dizer não. Sempre. E ensiná-los a dizer não também. O não é estruturante na mente humana e é tão importante. E é uma das coisas mais difíceis de fazer e ninguém nos ensina a dizer que não. Eu tenho pacientes que têm uma enorme dificuldade em dizer não e têm sérias complicações na sua vida por não conseguirem dizer não quando o deveriam ter feito. E continuam a dizer nim. E as pessoas continuam a tomar conta da vida deles e não são donos da sua vida, que é uma desgraça. Causas sociais. Apoias alguma causa social para além do teu trabalho? Não, apoio que também me leva muito tempo, apoio a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental, que é uma associação com pouca mão de obra, com poucos recursos e que efetivamente eu dedico todo o tempinho que tenho para colaborar. Sim. É uma associação com pouco apoio do Estado, tem o apoio de um fórum socio-ocupacional que trabalha os doentes durante o dia, de manhã à noite, mas depois tem 3 residências protegidas, que é complicado. Deixa aqui o repto que nós precisamos de uma casa grande. Sim. Porque temos os doentes distribuídos por 3 casas, que em termos de gestão, até de recursos humanos, é extremamente complicado, sendo que 2 casas são no Funchal, uma é na Camacha. Depois, desde a alimentação, que tem que ir para cima e para baixo de carrinha, os técnicos, têm de ser 3 técnicos para passar a noite com eles. Se fosse só uma casa, teríamos a vida muito mais facilitada. Sim. Sem dúvida. Acredito, tinha que ser uma casa grande para isso. E fica aqui o rap para quem ouvir. Ou para quem souber. Claro que naturalmente nós pagamos a renda, são rendas simpáticas, em vez das 3 casas pagaríamos uma e toda a gente ganharia. Sim, vocês rentabilizavam os vossos recursos, certamente. Exatamente, seria uma diferença enorme. São quantos utentes, mais uma vez? São 32, salvo erro. Tem uma residência protegida, eles estão lá por opção e cada um tem a sua função e as suas, como nós temos no nosso contexto familiar. Estão lá porque, infelizmente, ou não têm suporte familiar para estar na comunidade, ou não têm meios, não têm residência, ou têm famílias desestruturadas, aí sim, muitas vezes, entre as tais substâncias, alcoolismos e outro tipo de consumos por parte dos familiares. E depois são pessoas que precisam de algum apoio a nível da gestão da medicação, de algumas atividades de vida apoiada, a nível de alguns já trabalham
E naturalmente, muitas das vezes, até devido a medicações que tomam, de manhã não acordam, têm mais alguma dificuldade, e sim, precisam de um técnico que os acorde e que ajude neste sentido. Pode-se dizer que são pessoas autónomas, mas que têm as suas características. Sim, e quais são os tipos de patologias que essas pessoas têm? Geralmente psicoses. A maioria são psicoses. Depressões não temos, mas geralmente psicoses, algumas demências ligeiras, muitas vezes até resultantes de alguns AVCs ou de algumas demências vasculares, mas coisas ligeiras. Desculpe, em média tem à volta de 40 anos, já começa a ficar uma população mais com mais alguma idade, e muitas das vezes existiu anteriormente, agora começam a desaparecer. Havia muitas situações de emprego protegido, em que a maioria destas pessoas já trabalharam. Atualmente, é a tal conjectura socioeconómica, atualmente já não há tantas oportunidades de emprego protegido. Isto são pessoas que trabalhavam e trabalham na associação, fazem artesanato, fazem imensas coisas, mas que antes, isto vulgo há 4, 5 anos atrás, quase todos trabalhavam fora da associação, o que era extremamente enriquecedor e muito melhor. E quem é que dava esse apoio? Quais eram empresas particulares? Eram empresas particulares, olha, eram muitas casas de... eram essencialmente trabalhos mais manuais, excluindo lojas de turismo, em que vendiam trabalhos também, alguns feitos por eles, mas que vendiam muito artesanato madeirense e muitas das vezes empregavam este tipo de pessoas. Sapateiros. Coisas técnicas, se calhar que estão em desuso, mas que são bastante utilizadas. Os poucos que há têm bastante... Sim, porque nós também chegamos a dar, salvo erro, 3 cursos de formação aos nossos utentes, para habilitá-los a fazer determinadas funções, sem dúvida. Ou seja, também fica aqui o apelo também à comunidade empresarial e ao tecido empresarial que é importante o apoio, este apoio. Não sei se as casas do povo também poderiam entrar um bocadinho por aí, ou se já estão sobrecarregadas, ou se não se viram para isso. Há protocolos. Agora não tenho em mente, mas há protocolos que eu quero, sim. Vamos ver até onde chega a nossa palavra, para ver se conseguem ajudar. Hábitos diários que recomendes? 2 hábitos diários. Naturalmente vou ter que falar no exercício físico, cada vez mais importante. Cada vez mais importante, porque cada vez mais estamos intoxicados com maus alimentos. A indústria alimentar continua a ser a indústria mais perversa do nosso mundo, e continua. Os números são assustadores. A nível de saúde pública, eu penso que vamos ter um grande problema em breve, por causa de... Isto é apenas uma observação minha. A obesidade infantil está assustadora. Cada vez mais eu vejo miúdos mais obesos. Não vejo grandes preocupações com os novos pais, os pais da nossa geração, com a formação alimentar das crianças. Nós já tivemos muito má formação alimentar quando éramos miúdos. Embora os nossos venenos não fossem tão tóxicos como são. A diabetes está a aumentar de uma forma vertiginosa. Não está a haver... os alimentos são cada vez mais processados. Não ingiram alimentos que saiam de uma linha de produção. Preferencialmente, não comprem alimentos dos quais vejam publicidade. Outro hábito, para além do exercício, ou era o exercício e a alimentação? O exercício e a alimentação continuam a ser fatores determinantes. Um hábito muito importante: gostem de vós e tenham tempo para vós. É muito importante nós estarmos sozinhos connosco. Embora muita gente fuja disso, porque é chato, pode ser incomodativo. Obriga-nos muitas vezes a sair
zona de conforto, mas se nós tivermos tempo para nós, temos tempo para processar melhor as nossas interações com os outros. E isso, sem dúvida, se nós estivermos sossegados, provavelmente vamos ter tempo para aprendermos a nos apreciar e para estarmos atentos aos nossos pensamentos e a processar o que é que se passou nesse dia ou nesses dias de relevante. E ao processarmos isso, muitas vezes vamos nos aperceber porque é que aquela pessoa me terá dito aquela coisa. Qual era o interesse da pessoa em me dizer isto? E muitas das vezes, se calhar, chegamos a conclusões muito interessantes acerca dos outros e acerca de nós. E só nos faz bem estarmos sozinhos connosco. João, para quem quiser ajudar a associação, onde é que se deve dirigir ou com quem é que verá? Nós temos a nossa sede na Rua da Vargem. Temos eu posso deixar o... Sim, eu depois posso pôr os links ou a morada. Sim, com certeza. E mesmo alguém queira visitar a associação será sempre bem-vindo. Sem dúvida, e se alguém precisar dos quadros técnicos, de alguma formação, de alguma informação ou até formação a nível de saúde mental, é uma das nossas missões, é efetivamente partilhar informação e prevenir patologias mentais e divulgar, tanto quanto possível, o nosso trabalho. Estamos sempre abertos, de portas abertas. João, não sei se queres dizer mais alguma coisa, deixar algum conselho para a vida. Disponível, sejam felizes, cuidem de vocês, acima de tudo. Ok, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.